Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Lukavic, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre um assunto meio completamente fora de tema. Não vou usar nada dos temas que estou acostumado a falar, porque esse vídeo não é feito para falar sobre coisas do canal e de média e coisa assim, mas sim muito mais sobre o que está acontecendo por aí. Sobre algumas preocupações e visões minhas e mesmo para poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivido e ajudar vocês. Primeira coisa, tá vendo a pandemia há algum tempo e eu venho postando bastante vídeo. Venho postando na frequência regular que eu normalmente posto, de 2 vídeos por semana. Por que 2 vídeos por semana? Porque é uma estratégia minha. É algo que eu consigo produzir e editar para uma semana na boa, garantido. Então é uma forma de manter tendo vídeo constantemente, sem torrá-los todos de uma vez e ficar um tempo parado. Mas enfim, neste meio tempo, ainda antes da quarentena, eu peguei o... Sim, eu falei o nome do vírus proibido aqui. Eu peguei o vírus proibido, vamos falar assim. Ainda antes de começar a quarentena, eu peguei o vírus proibido. Olha, meu caso não é confirmado porque eu não fui no hospital fazer exame. Mas eu tenho certeza que é porque meu irmão pegou e o caso dele foi confirmado porque ele foi no hospital fazer exame. E eu tive exatamente os mesmos sintomas que ele durante o mesmo tempo. Então é praticamente impossível que eu não tenha pego. Porém, eu fiquei um pouco melhor, eu não tive tantos problemas quanto ele, então não precisei ir no hospital para ter certeza. No caso, não, ele não ficou internado, não foi nada muito grave. Ele foi uma coisa forte para ele, mas uma coisa forte que ele resolveu em casa. Não foi nada que, quarentena, vamos todo mundo morrer no hospital, coisa assim, não. E eu tive também, um pouco mais fraco que a dele. E neste dia aqui, dia 30 de março, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, não é o dia que vai sair no ar, pode ter certeza, eu já me curei do vírus. Faz 2 dias que eu me curei dele. Sim, eu comecei a ter antes da quarentena começar. E agora, tô vivendo no meio da quarentena, já curado. Por sorte, a coisa ainda não tá uma ditadura, né, porque... Tá uma ditadura assim porque fecharam lojas, fecharam comércio, coisa assim. Mas não tá uma ditadura no sentido, tipo, ainda não estão multando quem sai na rua nesse dia. Ainda não estão prendendo quem sai na rua. Então, eu confesso que eu ainda tô conseguindo fazer uns trabalhinhos lá no feudo neste momento. A reforma tá indo muito bem, o lugar tá habitável, a coisa tá indo bem pra caramba. Então, relaxa, tá tudo bem comigo. E o que eu queria esclarecer com vocês? Falar um pouco sobre a doença de verdade, como foi ter ela, e falar um pouco sobre o que realmente tá me deixando com medo disso tudo. Primeiro, vamos à doença. O presidente acho que ele errou realmente ao falar que é só uma gripezinha. Não é só uma gripezinha. O presidente errou. É um pouco mais forte, sim. Tem uns sintomas pra lá de bizarros esse negócio. É bizarro pra caramba, vamos falar a verdade. E eu acho que é o maior problema dessa doença, é porque ela não atinge só o nosso sistema respiratório. Você pode ter os sintomas como a falta de ar, você vai se tornar um asmático durante o momento que tiver com ela, porque qualquer exercíciozinho vai te deixar sem fôlego, com falta de ar. Vai afetar o seu batimento cardíaco, podendo dar algumas palpitações quando você fizer uns esforços muito maiores do que... algum esforço a mais, vamos dizer assim. Pode dar palpitação, pode trazer umas diarreiazinhas. Então, tipo, não é só uma gripe. Tem uns sintomas bizarros e afeta muitas áreas do nosso corpo. E talvez até por isso que esteja afetando tanta gente. Agora, os efeitos em nós não são tão graves assim. Por exemplo, durante o momento que eu tive, eu não fiquei nem de cama. Eu pude fazer algumas outras coisas. Lógico, nada muito pesado, mas eu conseguia. Não tava tão mal a ponto de não conseguir cozinhar uma refeição. A ponto de não conseguir arrumar o quarto, lavar uma roupa, sei lá, coisa assim. Dá pra fazer na boa. No caso do meu irmão, foi um pouco mais grave. Ele ficou um pouco mais de cama, mas também nada super mortal. Então, a menos que você realmente seja grupo de risco de verdade, cara, a chance de acontecer algo com você não é tão grande assim. Ai, mas na TV apareceu um monte de notícia, a gente viu um monte de notícia no WhatsApp de que tem gente morrendo, que é jovem, que não tem nada de problema e coisa assim. Cara, nisso tem uma preocupação minha que eu vou falar mais pra frente, mas tem uma outra coisa. Não é porque você não sabe que tem uma doença ou um problema que você deixe de tê-lo. O que acontece é que muita gente tem e não sabe que tem, e por isso dá problema. Eu, por exemplo, eu tenho problemas respiratórios leves, tipo, eu tenho rinocinusite alérgica, e comigo não deu nada demais. Meu irmão também, no dele foi um pouquinho pior, mas nada de hospitalização também. Então, sim, o que acontece é que as pessoas realmente que estão morrendo, elas são do grupo de risco. As que estão morrendo por causa do vírus em si. Mas enfim, 14 dias, ele se curou, eu me curei. Todo mundo que eu conheci que pegou se curou em 14 dias, né? Sim, eu não saí do país, eu peguei aqui no Brasil mesmo. Mesmo porque já daí tem um monte de gente que deve estar com caso sintomático, afinal. Eu vi que na minha família mesmo, quase todo mundo estava sintomático aqui. Eu fui uma das exceções. Então sim, tem muita gente assintomática. E não é só, é novinho, por isso é sintomático. Não. Acima dos 60 anos, dá pra ser assintomático. E eu vi isso com meus próprios olhos, não é zoeira, tá? Então, assim, talvez não haja um motivo tão grande pra pânico quanto estão divulgando por aí. Não tô falando que é uma doença leve, coisa assim, e tá super na boa, vou ficar só resfriado e beleza. Não é assim. Mas também não há um motivo exacerbado pra pânico.
É o que eu posso dizer. A menos que eu seja do grupo de risco, é claro. Aí realmente vale a pena se proteger, se cuidar mais. Realmente. Porém, agora falando sobre minha preocupação real, o que mais me assusta nisso tudo não é o vírus em si. O vírus em si pode ter uma série de problemas, principalmente para alguns grupos específicos, não para todo mundo assim, mas o que me assusta muito mais é o que está acontecendo à nossa volta. É ver as pessoas, é ver os políticos utilizando esse vírus para fazer ditadura. E quando eu falo ditadura, eu não falo só aqui no Brasil, do Dória que fechou comércio em São Paulo, ou do outro lado do Rio de Janeiro, ou coisa assim. Não. Olha pra Europa, olha pra Itália, aquilo ali é uma ditadura. Aquilo ali tá pior que o comunismo soviético. E sim, eles estão escondendo notícias de vocês. Eu vi uma notícia hoje que eu achei muito preocupante. Que é que algumas regiões do país tá tendo caos social. As pessoas estão se revoltando e estão saindo na rua pra quebrar tudo. Então, tá tendo assalto de comida, tendo policiamento em supermercado porque as pessoas estão roubando o supermercado. E tá começando a faltar produto lá. E estão tendo que controlar na polícia quanto de comida cada um leva pra casa. Então, isso me assusta. O vírus em si, tá, é preocupante. Se você é do grupo de risco, você tem que se cuidar. Concordo com isso. Mas o que é muito mais preocupante é o caos social que estão fazendo pra tentar conter o vírus. E eu não sei onde isso vai parar. Sei lá o que eles vão fazer daqui pra frente com a gente. Sinceramente, começo a ter um pouco de medo de mais pra frente começarem a querer bloquear a gente sair na rua, querer pegar nosso carro pra... Por exemplo, eu faço um caminho que quase ninguém passa, que meus deslocamentos são por caminhos geralmente secundários, vamos dizer assim, que talvez venham até a ser os últimos a serem fechados, por motivo de serem pouco utilizados. Mas eu não sei se logo logo eles vão começar a fechar avenidas principais, acessos entre cidades, coisas assim. No meu caso não é entre cidades, porque apesar de mudar de município, onde eu fico é praticamente região fronteiriça entre duas cidades, então ali não... É uma área que não tem muito como fechar o acesso entre uma cidade e outra. Entre uma linha municipal e outra, não tem muito como fechar. Mas, sim, talvez para pessoas que dependam de sair de município para ir para outro, coisa assim. Não sei quando é que vão começar a fechar, mas dá um pouco de medo, né? As ditaduras estão implementando por causa desse vírus aí, sinceramente. Eu confesso que isso tem até me atrapalhado com a vivência no feudo um pouco, porque tem coisas que eu quero fazer no feudo que, agora que fechou tudo, eu não consigo mais fazer, porque não tenho mais como conseguir os materiais necessários. E vira e mexe a gente ouve falar que teve uma regra nova, que teve não sei o quê, mas a gente nunca sabe. Enfim, só queria compartilhar um pouco desse pensamento com vocês. Sinceramente, o vírus não é tudo isso que a mídia tá mostrando. Não é só uma gripinha. O presidente falou besteira também. Ele é muito bom nisso, diga-se de passagem, mas... também não é o caos que estão tentando implementar. Mas enfim, uma outra coisa que me assustou muito, e isso eu vou falar antes de finalizar o vídeo, é que saiu um decreto aqui em São Paulo que praticamente o governo estadual autorizou os médicos a chamarem qualquer tipo de morte que eles considerarem suspeitas ou até mortes que o paciente morreu por outros motivos, a dizer que a morte foi por causa do... O governo estadual aqui de São Paulo autorizou os médicos a chamar praticamente qualquer morte que eles achassem que é suspeita do vírus aí, aos médicos dizerem que é, sem ter que comprovar que morreu dele ou não. Por consequência, também autorizou qualquer pessoa que tivesse com o vírus e morresse, mesmo que não morresse por causa do vírus, a dizer que a causa da morte foi o vírus. Então, sim, existem estatísticas infladas que estão sendo divulgadas aí. Não confiem nas estatísticas do governo de São Paulo. Tem coisas infladas, tem coisas artificiais nisso. Pode ter certeza. O motivo disso é para justificar a quarentena? Não sei. Se eu dissesse que sim, eu estaria afirmando uma verdade que poderia não ser real, por mais que possa parecer. Mas certamente vai inflar o número de pessoas? Vai. Não adianta eu querer mentir, eu sei que vai. Então, assim, filtrem um pouco daquilo que vocês veem, mas prevaleçam com essa preocupação que eu tenho aí, porque realmente, se eles resolverem transformar isso num caminho para uma ditadura maior que nem as que estão acontecendo na Europa, não importa o que vírus seja esse, poderia ser um vírus muito mais mortal que esse. O vírus é, na verdade, uma grande desculpa para eles tomarem nossas liberdades. Bom, foi uma coisa meio diferente, foi meio que um desabafo meu com relação a tudo que tá acontecendo aí. Não sei quantos de vocês compartilham essa situação. Tô tentando ser bem realista, tipo, não soar nem o alarmista, nem o cara que, igual o Bolsonaro lá, que, é só gripinha. Porque eu também sei que seria ignorância ser isso, né? Mas enfim, espero que tenha ajudado vocês. Obrigado e até a próxima.